Os heróis da classe S são considerados a elite da associação de heróis. Em tal associação existe um sistema de classificação dos heróis, no qual os mesmos são divididos e organizados baseado nos seus feitos como heróis. Mas isso não significa que a classificação que eles estão realmente seja sua força como um herói. Muitos desses heróis são realmente bastante poderosos e habilidosos, porém, devido aos poucos feitos de algum deles, sua classificação acaba sendo bem baixa no ranking dos heróis da classe S. E no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês os poderes e as habilidades dos heróis que estão na classe S. Pessoal, antes de começar eu gostaria de informá-los que esse vídeo haverá muitos spoilers, tanto do mangá de One Punch Man quanto da webcomic, então estejam avisados e preparados para spoilers. Em One Punch Man, King é considerado como o homem mais forte da Terra. O mesmo ocupa o 7º ranking da Associação de Heróis. Somente com a sua presença, esse herói é capaz de fazer os monstros ficarem com bastante medo dele. Porém, o que as pessoas não sabem é que o King é apenas um humano comum. O único poder que esse herói possui é sua sorte. Na grande maioria das vezes que algum monstro poderoso aparece diante da sua presença, esse monstro será derrotado pelo Saitama ou algum outro herói, e no final será o King que ganhará os créditos por ter derrotado esse monstro. Por ele ter sido salvo várias vezes pelo Saitama e o Careca sair do local sempre que ele derrota algum monstro, essas situações ocorreram diversas vezes na vida do King. Eventualmente, as pessoas começaram a deduzir que era o King que derrotava esses monstros, porque todas as vezes que algum monstro era derrotado, o King sempre tinha a sorte de estar no mesmo local que isso acontecia. Posteriormente, isso fez com que ele conseguisse virar um herói da classe S, sem fazer praticamente nada, recebendo todos os créditos dos monstros que foram derrotados. Por conta das pessoas nunca terem visto ele lutando, algumas delas começaram a considerá-lo o herói mais forte. Quando o King fica com muito medo de algum monstro ou de alguma situação, e esse herói não quer demonstrar que está com medo, seu coração começa a bater muito rápido e também muito alto, ao ponto das batidas de seu coração poder ser escutada até mesmo a longas distâncias. No momento que isso acontece, King fica com um olhar mais sério e exala uma presença esmagadora. Por causa da sua visão intimidadora e também da reputação que ele possui, em alguns casos isso poderia ser confundido com sede de sangue. Em One Punch Man, as pessoas deram o nome das batidas do coração do King de Motor King. Segundo os rumores, quando alguém escuta os batimentos do coração desse herói, isso significa que ele está preparado para a batalha. Isso era basicamente a última coisa que os monstros iriam ouvir quando se deparassem com ele. Para monstros mais fracos, o Motor King era como se fosse um Requiem. Muitos desses monstros, ao escutar as batidas do coração do King, eles geralmente saíam do local, para não serem mortos pelo King. Em alguns casos, os monstros ficam com tanto medo desse herói, que os mesmos acabam realmente morrendo. Agora, se for comparar com os verdadeiros monstros dessa obra, os quais são até mesmo capazes de derrotar um herói da classe S, a simples presença do herói mais forte da Terra no campo de batalha fazia com que eles tivessem a ousadia de testar sua força, devido à alta confiança que esses monstros possuem na sua força. Por conta da associação de heróis não ter muita informação sobre o King, ninguém nunca o viu lutando. Até mesmo os próprios monstros não sabem nada sobre o estilo de combate desse herói. Isso faz com que os monstros tenham bastante cautela ao enfrentá-lo. Apesar do King ser apenas um humano comum e também ser possivelmente um dos heróis mais fracos da associação de heróis, ele permanece na classe S porque esse herói ganha vários benefícios. Se esse personagem continuar tendo a sua sorte, tudo irá acontecer conforme ele queira. Afinal, o cara simplesmente consegue passar uma confiança tão grande que até mesmo os monstros mais fortes não o subestimam, mesmo que eles não saibam que o King é apenas um humano comum. Os monstros em nenhum momento irão desconfiar dele. Devido a seu posto de classe S e também os rumores que percorrem no mundo sobre ele, King se tornou alguém muito bom em blefar, o que lhe permite sair de algumas situações que possivelmente ele acabaria morrendo. Um bom exemplo foi quando Atomic Samurai desafiou o King para um combate, e o King ficou enrolando ele na conversa para tentar sair do local. Só que nessa parte do mangá, o Atomic Samurai decidiu ver as habilidades do King e falou para ele cortar uma maçã. No entanto, conforme o tempo foi passando, o King não conseguiu nem sacar a espada. Logo em seguida, King colocou a espada no chão e foi embora. Após ver a atitude do King, Atomic Samurai pensou que esse herói tinha cortado a maçã sem sacar a espada, e o espadachim acabou caindo no blefe do King. Até hoje, a única pessoa que realmente sabe sobre a verdadeira natureza do King é o Saitama.
Tank Top Master, o mentor de todos os heróis Tank Top, sendo ele até então o herói mais poderoso dentre eles. No ranking dos heróis da classe S, esse personagem ocupa a 16ª colocação. Em quesito de força física, esse cara é um dos heróis mais fortes da associação de heróis. Sua força é tão monstruosa que Tank Top Master é capaz de pegar escombros de prédios com apenas uma mão e arremessar a distâncias absurdas. No mangá de One Punch Man, Tank Top Master demonstrou ser capaz de levantar uma torre de transmissão facilmente e arremessá-la para muito longe. Isso sem nem ao menos demonstrar ter dificuldade. Outro feito de força física desse herói foi ele ter conseguido arremessar um prédio na Psychos. Se for comparar com os demais heróis da classe S, Tank Top Master é apenas alguém muito forte fisicamente. Quando se trata de luta corpo a corpo, esse herói tem uma chance alta de ser derrotado por algum oponente que seja poderoso, igual quando ele foi derrotado pelo caçador de heróis Garou. No arco da Associação de Monstros, o mestre da regata praticamente só serviu de saco de pancada. Se o herói Pig God não estivesse junto com ele, Tank Top Master poderia ter sido devorado algumas vezes pelo monstro Guns. Se já não bastasse isso, Tank Top Master quase foi de raça pra cima, ao tentar enfrentar o executivo Fuller feio. Se a heroína Fubuki e os outros heróis da classe S não estivessem por perto para salvá-lo, esse herói possivelmente teria morrido. A única coisa que esse herói fez nesse arco, além de ter servido de saco de pancada, foi ajudar o herói Pig God a salvar os discípulos do Atomic Samurai, arremessar alguns escombros na fusão de Psychos e Orochi, e ajudou algumas pessoas que estavam precisando de ajuda. Em quesito de combate, esse herói não foi muito útil, porém, na minha opinião, o mestre da regata conseguiu cumprir o seu objetivo como herói, que no caso seria ajudar as pessoas que precisavam de ajuda. Na webcomic de One Punch Man, Tank Top Master demonstrou ter ficado mais forte, ou mesmo foi capaz de derrotar vários robôs do Dr. Bofoy, além de ter resistido ao bombardeio desses robôs. Cada uma dessas máquinas poderia ter facilmente nível de ameaça demônio. Outro feito de evolução desse personagem foi ele ter conseguido lutar por alguns minutos contra um monstro de nível de ameaça dragão, o que nos mostra que o herói Tank Top Master, além de ter ficado mais forte, o mestre da regata também se tornou mais resistente. De todos os heróis da classe S, Puri Puri é o único que é um prisioneiro. Puri Puri Prisoner ocupa a 17ª colocação dos heróis da classe S. Os poderes de Puri Puri Prisoner é basicamente uma força e resistência sobre-humanas. Porém, esse herói também pode aumentar a massa muscular do seu corpo, o que acaba aumentando ainda mais sua força física. Seu ataque mais poderoso é a sua rajada devastadora de socos, no qual esses golpes eram tão fortes que chegavam a abrir buracos no corpo do monstro Melzargard. E Melzargard era um monstro que possuía nível de ameaça dragão. Puri Puri Prisoner é tão forte que esse herói é capaz de destruir a parede da prisão que ele mora com apenas um soco. Já sua resistência também é absurdamente alta. Tal herói foi capaz de resistir à eletricidade, ondas supersônicas, frio, calor, congelamento, veneno e até mesmo parasitas. Mais pra frente no mangá, Puri Puri Prisoner conseguiu resistir ao ser atacado pelo Garou, quando ele estava começando a ter a sua monstrificação. Ou seja, o Garou estava muito mais forte de quando ele enfrentou o Tank Top Master. E também esse herói resistiu ao ser atacado pelas garras do executivo da Associação de Monstros Nian. Nesse mesmo arco, esse herói foi capaz de literalmente nadar uma parede feita de concreto. Outro feito de resistência desse herói foi ele ter conseguido sobreviver ao ser atacado pelo tentáculo do Platinum Sperm. Atualmente em One Punch Man, eu acredito que Puri Puri Prisoner seja capaz de derrotar o Rei do Mar Profundo, ou pelo menos, ele não seria derrotado facilmente, igual foi na última vez. Em One Punch Man, Pig God é o herói que ocupa o 10º rank da classe S. O Deus Porco está praticamente a quase todo momento comendo alguma coisa, seja comidas de uma forma em geral ou os monstros que ele acaba enfrentando. Pig God possui a capacidade de digerir os monstros que ele come extremamente rápido. Isso se deve ao fato do seu ácido estomacal ser absurdamente corrosivo. Cada monstro que o Pig God engole, seu estômago acaba digerindo quase que instantaneamente. O estilo de combate desse herói é basicamente devorar seus oponentes. Apesar do Deus Porco ser alguém muito gordo e não aparentar fazer alguma atividade física, esse herói está longe de ser alguém lento. Pig God foi capaz de salvar várias pessoas que estavam feridas, antes delas serem mortas pelo Fuller feio. Outro feito de velocidade desse personagem foi quando ele se moveu rápido o suficiente para proteger o Imperador Criança, de não ser acertado pelos escombros criados pela Tatsumaki, enquanto ela estava enfrentando a fusão de Psychos e Orochi. Por conta do Pig God possuir muitas camadas de gordura em seu corpo, isso lhe dá uma certa resistência física e imunidade a venenos. Isso foi mostrado para nós
veloz no combate que ele teve contra o executivo Guns. A força da mandíbula desse monstro não era capaz de rasgar a pele do Deus Porco. Outro feito absurdo de resistência desse personagem foi ele ter conseguido resistir ao ácido estomacal do estômago de Guns. Caso vocês não se recordem, esse é o mesmo ácido que já demonstrou ser capaz de ferir o corpo do herói super-alói Darkshine. Após a batalha contra a Associação de Monstros se encerrar, alguns capítulos depois, Pig God engole a água natural maligna. Enquanto o Deus Porco estava digerindo esse monstro, a água natural maligna tentou matá-lo, disparando seus jatos d'água de dentro do estômago desse herói. Porém, isso acabou sendo inútil, e o Pig God acabou digerindo esse monstro. Voltando para o arco da Associação de Monstros, o tanto que o Pig God comeu em um único dia, eu tenho certeza que não queria comer o tanto que ele comeu pelo resto da minha vida. Praticamente todo tipo de monstro que aparecia na frente dele, Pig God devorava todos, sem exceção. Por conta do seu estômago ser bastante elástico, o Deus Porco pode se expandir. Isso lhe dá a capacidade de engolir monstros que são muitas vezes maior do que ele, e até mesmo muitas vezes mais pesado. Todavia, ao se deparar com o monstro Guns, um dos executivos da Associação de Monstros, esse herói havia encontrado alguém mais guloso do que ele. No combate que ambos tiveram no mangá, Pig God ficou boa parte do tempo dentro da boca desse monstro, e o Deus Porco só não foi devorado pelo Guns porque a Eren no Tatsumaki tinha ajudado ele. Diferente de alguns heróis da classe S, Pig God não é uma pessoa arrogante ou prepotente, muito pelo contrário, ele é bondoso e gentil. Sempre quando seus companheiros estão em perigo, esse herói não hesitará em ajudá-los, independente se o monstro for mais forte do que ele. Após Deus Porco sair do esconderijo da Associação de Monstros e ir para a superfície, Pig God salvou o Tank Top Master algumas vezes de ser devorado pelo Guns. Mesmo Deus Porco não tendo mostrado muita coisa, ele não é um oponente que os monstros devem subestimar, até porque a qualquer momento o Deus Porco poderá devorar esses monstros e digeri-los por completo em alguns segundos. No capítulo 144 de One Punch Man, Pig God menciona que ele possui algum tipo de poder oculto, que até hoje ele nunca utilizou. Para esse herói não ter utilizado esse poder contra os executivos da Associação de Monstros, no qual os mesmos eram monstros de ameaça dragão, possivelmente esse poder oculto do Deus Porco deve ser algo absurdo. Afinal, segundo o próprio Pig God, ele está guardando esse poder para quando chegar o dia da profecia. Se nós levarmos em consideração que esse tal poder oculto do Pig God for algo que lhe deu um aumento absurdo nas suas capacidades físicas, ou quem sabe, pode até mesmo ser alguma habilidade especial, talvez ele seja capaz de derrotar algum monstro de nível de ameaça dragão, com esse seu poder oculto. Zombieman foi um dos diversos experimentos do Dr. Genos, um cientista que estava envolvido com experimentos ilegais na Casa da Evolução. Esse personagem também era conhecido como Projeto 66. Zombieman foi o único experimento que obteve sucesso em se tornar imortal. Porém, em determinado momento, o Zombieman acabou fugindo da Casa da Evolução e se aliou à Associação de Heróis. Nessa organização, Zombieman ocupa o 8º rank dos heróis da classe S. Se for comparar com os outros heróis desse rank, Zombieman não é tão poderoso. No entanto, dentre todos os heróis da classe S, na minha opinião, ele é um dos mais complicados de se enfrentar. Isso se dá ao fato do Zombieman ser alguém imortal. Mesmo que esse herói fique gravemente ferido ou acabe levando algum dano que poderia ser fatal para ele, Zombieman irá regenerar seu corpo por completo com o passar do tempo, o que significa que ele não irá morrer, ou pelo menos até agora, esse herói não demonstrou ser capaz de morrer. Quando o Zombieman foi enfrentar o executivo da Associação de Monstros Mendigo Imperador, ele foi bombardeado pelas esferas de energia desse executivo. Se esse herói não tivesse a sua imortalidade, vocês podem ter a certeza que ele teria morrido nesse combate. E mesmo o Zombieman estando sua capa da gaita, alguns capítulos depois, ele consegue mobilizar o Mendigo Imperador. Na maioria das vezes em que o Zombieman derrota seus oponentes, é na base do cansaço. Isso significa que por mais que o Zombieman fique apanhando por vários dias seguidos, ele não irá se cansar. Quem vai se cansar é seu oponente. No arco da Associação de Monstros, esse herói vai ser um monstro de nível de ameaça demônio, na base do cansaço em poucos minutos. Os equipamentos que esse herói utiliza nos seus combates é o machado e armas de fogo. Atualmente em One Punch Man, Zombieman se reencontrou com o Dr. Genos e pediu que ele quebrasse seu limitador, para que até então o Zombieman pudesse se tornar um herói mais poderoso.
O Watchdog Man é o herói rank 12 da classe S. Tal herói usa uma fantasia de cachorro e também age como um. Em One Punch Man, quando uma pessoa se apega muito a alguma coisa ou sente um forte desejo por algo, desde comer caranguejos, usar muito tempo uma roupa específica, ou até mesmo se ela sofrer um complexo de inferioridade, raiva e ódio, essas pessoas eventualmente acabarão se tornando um monstro. Um bom exemplo é o Homem Fênix. Esse personagem era um humano comum que usava uma fantasia de Fênix. Porém, em um fatídico dia, o Homem Fênix não conseguiu tirar a fantasia, e quando mesmo havia se dado conta, o Homem Fênix se tornou um monstro. Em contrapartida, esse personagem acabou adquirindo os poderes de uma Fênix. Agora, se for comparar com o Watchdog Man, pode ser que isso também tenha acontecido, e ele na verdade seja um monstro. Só que isso também pode não ser verdade, e o mesmo pode ser uma exceção. Contudo, o Watchdog Man, assim como o Homem Fênix, ele também adquiriu os poderes da sua fantasia. O Watchdog Man se comporta igual um cachorro, porém, o herói classe S consegue falar como uma pessoa normal. Seu estilo de combate consiste em enfrentar seus oponentes como se ele fosse uma fera. O Watchdog Man, na obra de One Punch Man, ele é o responsável pela segurança da cidade Q. Assim como os cachorros são leais a seus donos, o Watchdog Man é leal à sua cidade, e o mesmo a protege como se ela fosse seu território, atuando fielmente como um cão de guarda da cidade Q. A cidade que esse herói protege é uma das que mais recebe ataque de monstros. O Watchdog Man é o único herói da classe S que é responsável pela segurança de uma cidade. E como alguns de vocês já devem saber, o planeta Terra de One Punch Man é um continente enorme, o que significa que cada uma dessas cidades dessa obra pode ser equivalente a um país, tanto a cidade A quanto a cidade Z. O Watchdog Man é poderoso o suficiente para proteger a cidade Q sozinho, o que seria basicamente um país inteiro. É inegável que o Watchdog Man é um dos heróis da classe S mais poderosos de One Punch Man, e com toda certeza ele pode até ser mais poderoso que vários outros heróis que estão na classe S. No entanto, como o Watchdog Man só enfrenta os monstros que aparecem na cidade Q, não sabemos o quão poderoso o personagem é. Para nós sabermos qual a real força desse herói, precisa aparecer algum monstro de ameaça dragão nessa cidade, ou algum inimigo que seja muito poderoso, para que esse herói até então possa demonstrar a verdadeira extensão da sua força. O Watchdog Man não demonstra expressões ao enfrentar algum monstro. Talvez esse herói deve ser como um careca de capa. Provavelmente, o Watchdog Man nunca encontrou um oponente à sua altura. Outra coisa que vale ressaltar, esse herói foi um dos responsáveis pela criação da classe S. Quando esse herói estava na classe C, a classe mais baixa da associação de heróis, ele simplesmente derrotou um monstro de nível de ameaça demônio. Para vocês terem uma noção, o Rei do Mar Profundo era um monstro de nível de ameaça demônio. E o Watchdog Man foi capaz de derrotar um monstro com esse mesmo nível de ameaça enquanto ele estava na classe C. Ou seja, quando ele estava começando sua carreira de herói. Até agora, um dos maiores feitos desse personagem foi ele ter dado um apavoro no Garou, e fez o mesmo ter que fugir do combate. Nessa parte específica da obra, o Garou já tinha derrotado o herói classe S Tank Top Master, o que nos leva a crer que em termos de combate, o Watchdog Man é mais poderoso que alguns heróis da classe S. Só que como eu mencionei, esse personagem não demonstrou muitos feitos, então nós não sabemos o quão poderoso esse classe S realmente é, até porque esse herói nunca luta fora da sua cidade. No arco da Associação de Monstros, esse classe S não foi ajudar os outros heróis a combater a Associação de Monstros. Contudo, quando aparece algum monstro na cidade que ele protege, o Watchdog Man elimina esse monstro com extrema facilidade. Até agora, no mangá de One Punch Man, o herói classe S rank 12, o Watchdog Man, é um dos únicos heróis da classe S que nunca foi derrotado em um combate. Na época em que Metal Bat fazia parte da Associação de Heróis, o mesmo ocupava o 15º rank dos heróis da classe S. Quando Metal Bat ainda fazia parte da classe C, esse herói foi um dos responsáveis pela criação da classe S. Na época em que Metal Bat estava começando sua carreira de herói, ele havia derrotado um monstro de nível de ameaça demônio, algo que até então era para ser quase que impossível para alguém da classe C. Esse herói, em um determinado momento, ele solicitou para a Associação de Heróis um bastão que não quebrasse, porque todos os bastões que esse herói utilizava em seus confrontos quebravam. Mesmo não aparentando, Metal Bat era um dos heróis mais jovens da Associação de Heróis. Esse herói possui apenas 17 anos. O estilo de combate desse personagem consiste em ele atacar seus oponentes com seu bastão de metal. Quando ocorreu o combate dos heróis da classe S contra o monstro Melzargard, Metal Bat descobriu qual era a fraqueza desse monstro, e isso serviu de grande ajuda para os outros heróis derrotarem Melzargard. Mesmo esse herói estando nos ranks mais baixos da classe S, Metal Bat era facilmente um dos melhores combatentes da Associação de Heróis. Quando Metal Bat enfrentava
algum inimigo poderoso, quanto mais o personagem acumulava danos nesse combate, mais forte ele ficava. E consequentemente, seu espírito de luta crescia, e mais motivado ele fica. Ou seja, quanto mais longa e difícil for a batalha, mais poderoso o Metal Bat vai ficar. Essa habilidade do Metal Bat foi mostrada algumas vezes no decorrer da obra, sendo uma delas na luta contra o caçador de heróis Garou. Conforme o herói classe S apanhava, o mesmo ficava muito mais forte, rápido e resistente. E uma outra vez foi no combate contra a Centopeia Eremita, um monstro absurdamente poderoso. Nesse combate, Metal Bat possivelmente estava com seu espírito de luta no auge, e Metal Bat conseguiu arrancar uma das antenas da Centopeia Eremita. Conforme a luta se prolongava, Metal Bat acabou sendo acertado algumas vezes por esse monstro, e tal monstro era mais poderoso que a Centopeia Anciã. Mesmo Metal Bat levando esses golpes, ele não parava de ir pra cima. Atualmente na obra de One Punch Man, Metal Bat saiu da organização de heróis e foi para Neo Heroes. O mais incrível disso tudo é que o Metal Bat tem apenas 17 anos, ou seja, dos heróis que estavam na classe S, ele era possivelmente o segundo herói mais novo da classe S. Mesmo esse herói não tendo derrotado nenhum oponente de Ameaça Dragão, Metal Bat é capaz de enfrentar criaturas incrivelmente poderosas. Izamu, mais conhecido como Child Emperor, era um dos maiores prodígios da Associação de Heróis. Tal herói ocupava o 5º rank da classe S, sendo ele até então o herói mais novo da classe S, e também de toda a Associação de Heróis. Mesmo sendo ainda uma criança, com apenas 10 anos de idade, Child Emperor é uma das mentes mais brilhantes do planeta, além de também ter seu próprio laboratório na cidade Y. Apesar de ele ser somente uma criança, Child Emperor é alguém forte. Quando o Cid foi analisar a força do Izamu, o mesmo havia utilizado uma máscara que era capaz de medir a força das pessoas e também dos monstros. Child Emperor possui uma força de 1880. Já o Stinger, que é um dos heróis mais poderosos da classe A, ele possui uma força de 1600. Se for se basear nas estatísticas dessa máscara, Izamu é mais forte que alguns heróis da classe A. Child Emperor possui uma absurda capacidade de liderança. Por conta disso, Izamu foi encarregado de ser o líder da operação, que consistia em invadir os esconderijos da Associação de Monstros, o que significa que todos os heróis da classe S que participaram dessa operação estavam sendo comandados por uma criança de 10 anos. A principal arma desse herói não é uma espada incrivelmente poderosa ou algum objeto lendário, e sim a sua inteligência. Por ele ser um gênio científico e um inventor incrivelmente talentoso, com vasto conhecimento em tecnologia e ciência, esse jovem é capaz de criar robôs poderosos, especializados para combate, e equipamentos muito avançados, no qual lhe permite até mesmo enfrentar facilmente monstros de nível de ameaça demônio. Em sua mochila, Izamu esconde vários tipos de invenções, mesmo as mais bobas das suas invenções, no qual se assemelha a brinquedos, pode acabar sendo algo útil em determinadas situações, igual foi mostrado quando o Child Emperor havia utilizado um sapo robô como uma máscara de gás, ou também o mini robô polvo, que ele usava como uma torre sentinela. Após adentrar mais fundo no covil dos monstros, Izamu utilizava os braços robóticos da sua mochila para derrotar alguns monstros que aparecia. Esse herói foi capaz de derrotar facilmente o Homem Fênix, um monstro que possui nível de ameaça demônio. Contudo, momentos depois o Homem Fênix havia revivido, e após reviver, esse monstro possui nível de desastre dragão. Ou seja, o Homem Fênix naquele momento, ele era quase tão poderoso, ou até mesmo mais poderoso, que alguns executivos da Associação de Monstros. Izamu nesse combate acabou levando um golpe do Homem Fênix, e foi arremessado contra uma parede. Mesmo sendo apenas uma criança, esse herói não demonstrou ter sofrido muitos danos. O combate que Child Emperor teve com esse monstro foi realmente muito difícil. Em tal combate, o herói da classe S teve que utilizar seu Brave Giant para poder enfrentá-lo. Brave Giant era um traje mecha gigante, bastante poderoso, pilotado pelo próprio Izamu. Porém, Child Emperor não pode utilizá-lo por muito tempo. Graças à incrível inteligência desse herói, ele conseguiu criar um plano enquanto lutava contra o Homem Fênix, e posteriormente Izamu derrotou esse monstro. Conforme Child Emperor avançava no esconderijo dos monstros, eventualmente ele acabou encontrando a Água Natural Maligna, um dos executivos da Associação de Monstros. No breve combate que Izamu teve contra o executivo, ele ficou preso dentro do corpo desse monstro. Se não fosse pela ajuda de Tatsumaki, Child Emperor poderia ter morrido afogado nesse combate. Após as duras batalhas contra a Associação de Monstros, esse herói acabou perdendo a fé nos adultos, e principalmente dos seus companheiros da classe S. Isso devido à natureza pouco cooperativa e orgulhosa desses heróis. Eventualmente, ele decide sair da Associação de Heróis e se junta a Neo Heroes. Depois de sair da sua antiga organização, Izamu mudou seu nome de herói para Imperador Selvagem. E por fim, mas não menos importante, Izamu foi aluno do Dr. Bofoy, cujo nome de herói era Metal Knight.
Drive Knight, assim como o Genos, ele é um humano ciborgue. O mesmo ocupa o rank 9 dos heróis da classe S. Drive Knight também tem o objetivo de destruir o ciborgue louco, porque esse ciborgue veio destruir sua vila. O estilo de combate desse herói consiste em ele se transformar em diversas formas, para poder derrotar seu oponente, no qual o mesmo pode se transformar desde um centauro até em veículos como motos, naves e várias outras formas, que podem ajudá-lo em momentos específicos. Isso porventura acaba o tornando um dos heróis da classe S mais versáteis dessa organização. Até agora, em One Punch Man, Drive Knight foi um dos poucos heróis que conseguiu derrotar um monstro de ameaça dragão. No arco da Associação de Monstros, Drive Knight derrotou o executivo Nian, sendo ele, na minha opinião, o executivo mais fraco da Associação de Monstros. Porém, isso não é nenhum demérito desse personagem. Nian provavelmente conseguiria derrotar alguns heróis da classe S. Esse ciborgue havia dito que o Nian era um oponente poderoso, e que ele só venceu seu oponente porque ele já sabia das técnicas e dos poderes do Nian. Ou seja, Drive Knight venceu Nian na base do preparo. No mesmo dia que Drive Knight derrotou Nian, esse herói ainda ajudou os outros heróis da classe S no combate contra a fusão de Psychos e Orochi. Super Aloy Darkshine, antes dele se tornar um herói mundialmente famoso, o mesmo no passado era alguém que não possuía confiança. Só que em um dia específico sua vida mudou completamente. Em seu aniversário de 15 anos, ele recebeu um presente um tanto diferente. Darkshine recebeu nada mais nada menos do que 2 halteres de 3 quilos. Daquele dia em diante, esse personagem resolveu treinar seus músculos por conta própria. Alguns anos depois, Darkshine se tornou uma pessoa com uma confiança quase que inabalável. Seus treinamentos lhe concederam resultados invejáveis, ao ponto ele até mesmo conseguir levantar pesos que ultrapassavam toneladas. E o Darkshine fazia isso sem nenhuma dificuldade. Em algum desses treinamentos que ele fazia, esse herói até mesmo utilizava uma máquina que aumentava a gravidade em 15 vezes. Na época em que Darkshine fazia parte da Associação de Heróis, ele ocupava a 11ª colocação dos heróis que estavam na classe S. Se for se basear apenas em força física e durabilidade, Darkshine, no mínimo, é um dos 10 heróis mais poderosos da classe S. Super Aloy Darkshine era tão forte que com apenas um único soco, ele matava facilmente um monstro de ameaça demônio. Já sua resistência também é colossalmente alta. Esse herói era capaz de resistir sem nenhuma dificuldade aos jatos d'água do monstro Água Natural Maligna. Esse monstro, só com seus jatos d'água, ela conseguia destruir uma espada. Isso nos mostra que o corpo desse herói, no mínimo, é mais resistente que o aço. Quando os heróis iriam começar a invadir o esconderijo dos monstros, um escombro caiu em cima desse herói, e ele simplesmente ficou de boa. Era como se nada tivesse acontecido com ele. Na webcomic de One Punch Man, quando Darkshine falou para o Puri Prisoner que ele não queria mais ser um herói por ter sido derrotado pelo Garou, o Puri utilizou sua rajada de soco no Darkshine. Para as pessoas que não se recordam, foi a mesma técnica que ele usou contra o Rei do Mar Profundo. E por incrível que pareça, o Darkshine não demonstrou ter se machucado com esses golpes. Voltando para o mangá, após Darkshine ver que seu companheiro Puri Prisoner foi derrotado pelo Garou, o mesmo vai até onde estava o caçador de heróis, para tentar derrotá-lo. No começo desse combate, ele até consegue ser superior ao Garou, e até mesmo conseguiu rachar os ossos desse personagem, só com o impacto da sua investida. Contudo, Darkshine não sabia da insana da aptidão e evolução do Garou em combate, e tal herói acabou sendo derrotado mentalmente pelo caçador de heróis, porque nessa luta, Darkshine estava pensando que iria perder, e isso eventualmente fez com que ele fosse derrotado, mesmo esse herói não tendo levado danos graves na luta contra o Garou. Outros feitos insanos de resistência desse personagem foi ele ter conseguido resistir ao ácido do executivo Full Hair Feio, e tal ácido corroía a pele de seus oponentes. Momentos depois, esse herói recebeu um soco do monstro Golden Sperm, e Super Aloy Darkshine não demonstrava ter sofrido dano severo desse monstro. Atualmente em One Punch Man, Darkshine foi para a Neo Heroes e está atuando como um treinador nessa organização, por conta das derrotas que ele teve, e também ver que sua força monstruosa não estava ajudando muito. Darkshine acabou perdendo sua confiança e enfraqueceu seu espírito. Agora esse herói está com bastante medo de enfrentar seus oponentes e acabar sendo derrotado mais uma vez. Por causa disso, Darkshine está até mesmo duvidando da sua força, mesmo ele sendo um dos humanos mais fortes de One Punch Man. Kamikaze, mais conhecido como Atomic Samurai, no universo de One Punch Man, esse personagem é um dos espadachins mais poderosos do mundo. Tal herói ocupa o 4º rank dos heróis da classe S. Kamikaze possui 3 discípulos bastante poderosos, e todos eles estão no topo da classe A, estando apenas abaixo de Amai Mask. Esse espadachim é um dos membros do Conselho da Espada. Tal grupo consiste nos mais habilidosos espadachins do mundo, no qual alguns deles até mesmo poderiam ser um herói da classe S. Os ataques com a espada de Atomic Samurai são tão rápidos e poderosos que seus oponentes são cortados
cortados em vários pedaços, sem que eles tivessem a capacidade de reagir. A velocidade desse espadachim é tão insana que ele foi capaz de derrotar o monstro Haragiri facilmente. Segundo o próprio Haragiri, sua velocidade ultrapassava a velocidade do som. Ao utilizar a técnica Atomic Slash, esse herói desfere 100 ataques com a sua espada em apenas 1 segundo. Em seu combate contra a Deus Máquina G5, Atomic Samurai demonstrou nesse combate que ele conseguia fazer ataques à distância. Esse espadachim havia utilizado uma técnica chamada Lâmina de Ar para tentar destruir o núcleo desse robô. No arco da Associação de Monstros, o herói Atomic Samurai derrotou facilmente o Rhino Wrestler, um monstro de ameaça demônio. Porém, ao adentrar mais fundo no esconderijo dos monstros, esse espadachim acabou se deparando com os executivos mais fortes e perigosos dessa associação, sendo ele até então o Black Sperm. No combate que ambos tiveram no mangá, Atomic Samurai foi derrotado pelo Black Sperm, e se não fosse pela ajuda da heroína Tatsumaki, esse espadachim possivelmente teria morrido nesse arco. Contudo, alguns capítulos depois, Atomic Samurai acabou herdando a Espada do Sol. Com essa nova espada, Atomic Samurai conseguiu cortar um dos braços do Golden Sperm. No entanto, Kamikaze ficou muito cansado, depois de ter desferido um ataque nesse monstro. Outro feito desse personagem que vale ressaltar foi que esse samurai conseguiu cortar as esferas de energia do Midiga Imperador. Ou seja, Atomic Samurai com essa espada não só conseguia cortar monstros poderosos, como também ele era capaz de cortar esferas de energia. Antes de ter essa espada, Atomic Samurai conseguia se defender dos jatos d'água da água natural maligna. No combate entre Garou e Darkshine, segundo esse herói, se o Garou lutasse contra o Atomic Samurai, o caçador de heróis provavelmente morreria, antes de ser capaz de mostrar algumas de suas técnicas. Uma das batalhas mais memoráveis desse espadachim foi contra Melzargard, um monstro que possui a habilidade de se regenerar. Mesmo enfrentando um oponente poderoso, Kamikaze demonstrou sua excepcional habilidade com a espada, cortando Melzargard em vários pedaços rapidamente. Atualmente em One Punch Man, Atomic Samurai resolveu desafiar o homem mais poderoso do planeta. Eu não estou me referindo ao Saitama ou ao Blast, e sim ninguém menos que o King. Após Kamikaze ver a maestria do King com a espada e ser humilhado por ele, Atomic Samurai decidiu recomeçar os treinamentos. Possivelmente em um futuro não muito distante, esse herói irá voltar, e estará muito mais poderoso. Genos, também conhecido como Ciborgue Demoníaco, ele é o discípulo do Saitama. Atualmente, Genos ocupa a 14ª colocação no ranking dos heróis da classe S. Por ele ser um ciborgue, Genos possui diversas armas e equipamentos acoplados em seu corpo, desde lâminas nos seus braços, propulsores e até mesmo canhões com alto poder destrutivo, além de várias outras coisas que podem ajudá-lo em algum combate, seja na eliminação de monstros ou na coleta de informações. Falando em poder destrutivo, no começo da obra de One Punch Man, antes dele entrar para a Associação de Heróis, o Ciborgue Demoníaco foi capaz de destruir o prédio da Casa da Evolução, sem nenhuma dificuldade. Mesmo que o Genos seja bastante imprudente, e na boa parte das vezes, isso acaba fazendo com que ele seja derrotado em um combate, é inegável que o Genos é um ciborgue bastante poderoso. Quando o Genos se deparou com Goketsu, um dos executivos da Associação de Monstros, no qual o mesmo era um monstro de nível de ameaça dragão, o Ciborgue Demoníaco foi derrotado facilmente pelo Goketsu. Cada vez que o Genos faz novos aprimoramentos em seu corpo, ele vai ficando mais forte. Isso acontece frequentemente no decorrer da obra. Nos primeiros capítulos de One Punch Man, o Genos quase morreu tentando enfrentar a Garota Mosquito. E conforme esse herói adquiria novas modificações, o Ciborgue Demoníaco era capaz de derrotar monstros mais poderosos. Na luta contra a Psycho Orochi, Genos conseguia se esquivar dos raios desse monstro, além de também ter ajudado bastante os outros heróis da classe S no campo de batalha. Por ele ser um ciborgue, Genos é altamente resistente à radiação, algo que a grande maioria dos heróis da classe S não é capaz de resistir. Mesmo que seja algo quase que frequente, ver o Genos sendo derrotado, ele está realmente muito forte atualmente. Nos últimos capítulos da webcomic, Genos conseguiu destruir 3 robôs de nível de ameaça dragão ao mesmo tempo. Para alguns heróis da classe S, derrotar apenas um único monstro desse calibre é algo extremamente difícil. Já outros heróis desse rank nem ao menos conseguem derrotar esses monstros, e como o Genos derrotou 3 deles ao mesmo tempo, isso o torna facilmente um dos heróis mais poderosos de One Punch Man. Como último recurso, Genos pode se autodestruir, o que pode acabar acarretando, talvez, em uma explosão em larga escala. Logo após esse herói ter derrotado os 3 robôs de ameaça dragão, o mesmo acabou tendo uma nova e talvez última modificação. Bom, como o Genos derrotou 3 robôs poderosos, é meio óbvio que sua nova modificação fez dele um personagem ainda mais poderoso. O Ciborgue Demoníaco, mesmo ele já sendo um dos heróis mais poderosos da classe S, tal herói sempre almeja se tornar alguém mais forte, para que algum dia ele consiga concluir sua vingança, que no caso seria derrotar o ciborgue louco que matou sua família. Se o Genos atual da webcomic fosse enfrentar os executivos da Associação de Monstros, é bem possível que ele conseguiria derrotar
boa parte deles. O mais incrível disso tudo que eu mencionei sobre o Genos é que ele ainda tem só 19 anos, além de ser o herói que está há menos tempo na organização de heróis. É mencionado no capítulo 186 do mangá de One Punch Man que o Genos está apenas há 2 meses na associação de heróis, ou seja, toda a trajetória e a evolução que o ciborgue demoníaco teve no decorrer do mangá e da webcomic, desde o dia que o Saitama aceitou ele como seu discípulo, foi tudo em um período de 2 meses. Quando se trata de artes marciais, é indiscutível que o herói Silver Fang é um dos lutadores mais poderosos do planeta Terra. Atualmente na obra de One Punch Man, esse herói está aposentado. Na época em que Silver Fang fazia parte da Associação de Heróis, ele ocupava o 3º lugar no ranking dos heróis da classe S. Mesmo Silver Fang estando bastante velho, o mesmo acabou adquirindo uma vasta experiência em artes marciais, ao ponto de ele até mesmo criar seu próprio estilo de arte marcial. Sua arte marcial era o punho d'água corrente pedra esmagadora. A arte marcial do Mestre Bang era tão poderosa e polida que com ela esse herói derrotou a maioria dos oponentes que ele enfrentou. Uma prova disso foi ele ter treinado o caçador de heróis Garou. Apenas utilizando a arte marcial de Silver Fang, Garou derrotou o Tank Top Master, um dos heróis da classe S com a maior força física de toda a obra, Super Aloy Darkshine e vários outros personagens poderosos dessa obra. Mesmo Silver Fang possuindo mais de 80 anos, o Mestre Bang é facilmente um dos melhores combatentes da obra de One Punch Man. No arco da Associação de Monstros, Silver Fang demonstrou superioridade ao enfrentar o executivo Full Hair Feio, e tal monstro havia derrotado o herói Tank Top Master facilmente. Cada executivo da Associação de Monstros possui nível de ameaça dragão, ou seja, Silver Fang é poderoso o suficiente para poder enfrentar monstros de ameaça dragão, além de ser um dos poucos personagens dessa obra que possui a capacidade de derrotá-los utilizando apenas seus punhos. A maioria dos heróis da classe S que consegue derrotar algum monstro desse nível usam alguma arma especial para derrotá-los, utiliza algum poder especial ou também possui um enorme poder destrutivo. Já o herói Silver Fang é completamente o oposto disso. Todos os monstros que ele enfrentou e derrotou foi devido à sua exímia habilidade no combate corpo a corpo e também às suas décadas de experiência em artes marciais. Até mesmo o herói Darkshine, que é considerado um dos apogeu em força física, já foi derrotado pelo Silver Fang. Após receber o buff da heroína Fubuki, Silver Fang conseguiu repelir com sua arte marcial as esferas de energia do executivo Overground Hoover. Depois que o Garou saiu do esconderijo da Associação de Monstros, o mesmo acabou indo para a superfície. Em determinado momento ele aparece no campo de batalha, e Silver Fang vai até onde estava o Garou para tentar impedi-lo. A luta que os dois tiveram no mangá nos mostrou que esse herói, mesmo tendo mais de 80 anos, ele ainda era alguém extremamente poderoso. Contudo, no decorrer desse combate, Silver Fang não foi capaz de derrotar seu discípulo, e o herói da classe S acabou sendo derrotado pelo Garou. Para piorar ainda mais as coisas, o caçador de heróis não menos estava consciente no combate. No entanto, isso não é nenhum demérito do Mestre Bang. Eu garanto para vocês que poucos heróis da classe S teriam a capacidade de enfrentar o Garou naquele estado. A partir do momento em que o Garou recebeu o poder de God, Silver Fang foi um dos poucos personagens que conseguia se manter de pé na presença dele, porque nessa nova forma o Garou estava emitindo radiação cósmica. Ao utilizar uma técnica combinada com seu irmão Bomb, os dois conseguiram quebrar a carapaça da centopeia anciã. Por conta do Silver Fang ser alguém bastante poderoso, além de também ter décadas de experiência em artes marciais, é bem possível que o herói Silver Fang conseguiria derrotar alguns executivos da Associação de Monstros. Tanto é que na webcomic isso realmente aconteceu. Silver Fang conseguiu derrotar o Full Hair Feio e o Guns, dois monstros de nível de ameaça dragão. Flash One Punch Man, ele é o ninja mais poderoso do mundo. Ele também é o segundo herói da classe S, mais veloz da Associação de Heróis. Esse ninja ocupa o 13º rank dos heróis da classe S. Por conta desse ninja ser incrivelmente rápido, Flash é capaz de se mover a velocidades que são quase inimagináveis, tornando um oponente praticamente intocável para a maioria de seus adversários. Esse herói pode atacar seus inimigos em um piscar de olhos, tornando um oponente quase que imbatível em um combate corpo a corpo. Afinal, são poucos personagens dessa obra que conseguem superá-lo na velocidade. Até mesmo o próprio Saitama já falou que o Flash é alguém rápido. Flash é um dos poucos personagens de One Punch Man que possui a capacidade de se locomover na velocidade da luz. Durante sua luta contra Garou e Platinum Sperm, ambos se locomoveram a uma velocidade tão absurda que uma estrutura geométrica de luz foi criada a partir de seus movimentos. Só que Flash não é apenas rápido, ele também é um ninja poderoso. No arco da Associação de Monstros, ao adentrar no esconderijo dos monstros, Flash derrotou dois monstros de ameaça dragão como se fosse só mais uma segunda-feira. No passado de Flash,
Quando esse herói ainda era uma criança, aos 5 anos o mesmo foi vendido para uma aldeia ninja. Nesse lugar, Flash aprendeu suas técnicas e aperfeiçoou suas habilidades. Após ter treinado por vários anos, ele eventualmente acabou se tornando o ninja mais poderoso dessa aldeia. Depois de ter se tornado um ninja incrivelmente habilidoso e poderoso, Flash matou quase todos os ninjas da vila em que ele morava e decidiu ir embora daquele lugar. Algum tempo depois, Flash ficou sabendo de um rumor sobre a criação da Associação de Heróis. Daquele dia em diante, esse personagem entrou para essa associação, no qual o mesmo decidiu usar suas habilidades em prol de se tornar um herói profissional. Esse ninja possui sentidos drasticamente aprimorados. Flash consegue estimar o peso de uma pessoa apenas ouvindo o som de seus passos, no qual o mesmo havia dito que o peso do Saitama era cerca de 70 quilos. Após esse herói sair do esconderijo dos monstros, Flash enfrentou o Platinum Sperm e o Garou ao mesmo tempo, dois oponentes que eram mais poderosos que boa parte dos monstros de nível de ameaça dragão. Mesmo esse herói não estando com a sua espada, esse ninja conseguiu enfrentá-los utilizando apenas suas técnicas, o que nos mostra que o Flash também é bastante poderoso na luta corpo a corpo. Se esse classe S estivesse com a sua espada, o resultado desse combate talvez poderia ter sido diferente. Por ele ter uma resistência bastante alta, Flash conseguiu sobreviver ao ser esmagado por escombros, e no combate que ele teve contra o Garou e Platinum Sperm, mesmo esse classe S levando vários golpes de seus oponentes, Flash continuava avançando sem parar. Contudo, Flash acabou sendo derrotado pelo Platinum Sperm. Se fosse basear apenas nos feitos desse personagem, Flash no mínimo ficaria no top 5 dos heróis classe S mais poderosos de One Punch Man. Metal Knight, cujo nome verdadeiro é Bofoi, é um dos cientistas mais inteligentes, se não o cientista mais inteligente de One Punch Man. Bofoi é conhecido por ser um gênio científico e engenheiro altamente habilidoso, no qual ele cria máquinas de combate de última geração, para combater monstros. Mesmo esse herói não sendo conhecido por ser alguém muito poderoso fisicamente, como o Darkshine ou Tank Top Master, ele compensa isso com sua inteligência incrivelmente alta. Na Associação de Heróis, Dr. Bofoi ocupa o 6º rank dos heróis que estão na classe S. Por conta do Dr. Bofoi ser alguém muito inteligente, ele utiliza da sua sabedoria para criar armamentos, drones e robôs poderosos. No arsenal do Dr. Bofoi, esse herói possui diversas máquinas absurdamente poderosas. Algumas delas são até mesmo capazes de enfrentar monstros fortes. Diferente da maioria dos heróis da classe S, ele não se importa com vítimas ou se alguma cidade vai ser destruída. Esse cientista apenas envia algumas das suas criações a fim de testar o poder delas, igual foi mostrado quando o Dr. Bofoi enviou seu robô chamado Metal Knight para tentar destruir um meteoro. Só que quando ele percebeu que o Metal Knight não seria capaz de destruí-lo, ele simplesmente foi embora. Fora que no arsenal de Bofoi deve ter robôs do mesmo nível que o Metal Knight, ou até mesmo outros robôs mais poderosos que ele. Bofoi foi um dos heróis da classe S que se recusou a ajudar na invasão da Associação de Monstros. Isso se deve ao fato da associação ter recusado o bombardeio do Metal Knight no esconderijo dos monstros, no qual esse bombardeio acabaria evitando baixas na Associação de Heróis. No entanto, os garotos que eram refém teriam que ir de arrasta pra cima. Bofoi frequentemente coloca a coleta de dados e informações sobre ameaças de monstros acima da segurança dos cidadãos. Ele não hesita em sacrificar pessoas ou bens materiais para obter informações cruciais para suas pesquisas e tecnologias. Tanto é que ele havia enviado Metal Knight no esconderijo dos monstros para obter informação. E naquele local, Bofoi teve seu robô destruído. E o herói da classe S já sabia aonde estava o garoto que era refém. Só que ele não queria compartilhar as informações que havia descoberto. Essas atitudes do Bofoi acabam colocando em conflitos com outros heróis, no qual os mesmos frequentemente questionam seus métodos e motivações. Esse herói foi o mestre do Child Emperor, um dos maiores prodígios da Associação de Heróis. Atualmente, na obra de One Punch Man, Bofoi é uma das poucas pessoas que sabe o quão poderoso é o Saitama, além de também considerá-lo uma ameaça e potencial. A Tatsumaki é a heroína mais poderosa de toda a obra, além de ser a única mulher dentre todos os heróis que estão na classe S. Seu rank na Associação de Heróis é o rank 2, sendo ela a principal arma da Associação de Heróis, e também a arma mais velha da Fubuki. Em termos de poder, essa heroína só está abaixo do Blast. Tatsumaki é uma paranormal que possui poderes psíquicos. Seu poder é a psicocinese, uma habilidade que lhe permite mover e contorcer as coisas, criar barreiras psíquicas, paralisar seus inimigos, levantar estruturas extremamente pesadas e também fazer várias outras coisas inacreditáveis. Isso é claro somente com o poder da sua mente.
Na primeira temporada do anime de One Punch Man, a Tatsumaki mostrou uma pequena extensão de seus poderes. A mesma foi capaz de proteger uma cidade de ser bombardeada pela nave espacial do Boros, e ainda devolver os projéteis de volta para a nave. Tatsumaki é um dos poucos heróis da classe S que consegue derrotar monstros de nível de ameaça dragão sem fazer muito esforço. Tanto é que essa heroína foi capaz de capturar sem nenhuma dificuldade a paranormal Psychos, e a vilã possuía nível de ameaça dragão. A psicocinese da Tatsumaki é tão assustadora que no combate que a heroína teve contra a fusão de Psychos e Orochi, ela foi capaz de literalmente distorcer a cidade Z com seus poderes. Como eu havia dito antes, cada cidade dessa obra pode ser do tamanho de um país. Isso significa que se a Tatsumaki quiser, ela pode destruir um país facilmente, ou no caso, qualquer uma das cidades dessa obra. Durante a dura batalha que a Tatsumaki teve contra a fusão de Psychos e Orochi, ela conseguiu criar uma enorme barreira psíquica, cujo tamanho envolvia grandes partes da cidade Z. Logo após Tatsumaki receber o comunicado do King, dizendo que o garoto que era refém estava sob sua proteção, a heroína mais poderosa de One Punch Man começou a levar o combate contra a fusão de Psychos e Orochi a sério. Tatsumaki tirou quase todos os heróis que estavam no esconderijo dos monstros, e colocou cada um dentro de uma barreira psíquica. Outro feito absurdo dessa heroína foi ela ter conseguido puxar com a sua psicocinese todo o esconderijo da associação de monstros. Com seus poderes psíquicos, a Tatsumaki até mesmo consegue voar, o que acabaria dando a ela bastante vantagem, se a mesma estivesse enfrentando um inimigo que não sabe voar, ou também que não possui algum ataque a longa distância. Como essa heroína não tem muitas capacidades físicas, ela pode usar sua psicocinese para aumentar seus atributos físicos, o que consequentemente irá aumentar sua força física, velocidade e até mesmo sua resistência. Por conta disso, essa heroína não precisa se preocupar em fazer treinamentos físicos, basta ela apenas aumentar suas capacidades físicas com seu poder. Quando a Tatsumaki aumenta sua velocidade, essa heroína conseguiu se esquivar dos ataques de Psycho Orochi, e também ela se esquivou das esferas de energia do Mendigo Imperador. A partir do momento que a Tatsumaki utiliza seus poderes psíquicos para aumentar sua defesa, ela fica bastante resistente. Na webcomic de One Punch Man, Tatsumaki foi capaz de resistir a um soco do executivo Fuller Feio, soco esse que nem mesmo o herói Tank Top Master não foi capaz de resistir. E também essa heroína conseguiu resistir ao ser atacada pelo Golden Sperm, o que nos mostra que sua resistência aumenta muito. Basicamente, o que a Tatsumaki faz é a mesma coisa que o Mob da obra Mob Psycho 100 também faz. Como Shigeo Kageyama não possui muitas capacidades físicas, esse paranormal aumentava sua força, velocidade e também sua resistência, com o seu poder psíquico. No passado, quando ela ainda era uma criança, Tatsumaki foi salva pelo Blast, e o mesmo havia dito para a futura heroína nunca esperar a ajuda de alguém. No arco da Associação de Monstros, enquanto Tatsumaki estava perdendo a consciência, God tenta fazer com que ela aceite seu poder, se transformando na pessoa que a salvou no passado. Porém, isso acabou sendo em vão. God não conseguiu fazer com que a Tatsumaki tocasse em sua mão. Na batalha contra a fusão Psycho Orochi, a Tatsumaki teve que usar muito de seu poder, ao ponto de ela ficar bastante exausta. No dia em que essa heroína enfrentou Saitama, ela foi capaz de voar para algumas cidades em um curto espaço de tempo. Mesmo a Tatsumaki, tendo essa aparência de uma criança, ela é realmente poderosa. Se essa heroína estiver com um péssimo humor, ou se alguém julgá-la pela sua aparência ou altura, ela ficará bastante nervosa com isso. Se a Tatsumaki fosse enfrentar os executivos da Associação de Monstros, ela derrotaria praticamente todos os executivos dessa associação. É bem possível que a Tatsumaki conseguiria derrotar a maioria deles sem fazer muito esforço, bastasse essa heroína esmagá-los. Em One Punch Man, o Blast é o herói que está no topo da classe S, sendo ele até então o herói número 1. Assim como o herói Saitama, ele é um dos poucos heróis que considera seu trabalho como apenas um hobby. Mesmo o Blast sendo o herói mais poderoso da classe S, ele não demonstrou ser alguém arrogante ou orgulhoso. Quando esse herói apareceu para o Saitama e o Flash, ele não ficou irritado quando o Flash tentou atacá-lo. O Blast apenas disse para ele se acalmar. No entanto, esse herói ficou momentaneamente sério após ver a Manako, e o Blast havia perguntado por que tinha um monstro junto com eles. Depois que o Saitama falou que ela era apenas um guia turístico e também uma lanterna, o Blast ficou mais tranquilo e tirou os três do esconderijo da Associação de Monstros. Mesmo o Blast nunca aparecendo nas reuniões de heróis, em quesito de poder é inegável que o Blast é o herói mais poderoso da classe S. A extensão do poder desse herói é tão absurda que ele foi capaz de lutar contra o Garou no seu modo medo cósmico, e o Garou havia recebido o poder de God. No combate em que ambos estiveram no mangá, Blast demonstrou algumas de suas habilidades. Esse herói consegue criar facilmente vários portais, no qual ele pode fazer viagens dimensionais
personagens através deles, ou simplesmente enviar seu oponente ou outras pessoas para algum lugar que ele queira, o que de certa forma acabaria dando a ele uma baita vantagem em combate. Afinal, seus oponentes, na grande maioria das vezes, não queriam saber para onde eles seriam teleportados, e o Blast poderia tirar vantagem disso, fazendo com que seu oponente fique se teleportando em vários portais, enquanto eles iriam sendo espancados pelo Blast, igual aconteceu na luta contra o Garou. E também o Blast pode canalizar esse poder no seu punho, o que acabaria aumentando o poder de ataque desse herói. Seus portais também podem ser utilizados para redirecionar os ataques dos oponentes para outros lugares, impedindo que o Blast leve algum dano de seu oponente. Ao utilizar seu canhão dimensional, ele pode até mesmo atacar seus oponentes a longas distâncias. Agora, suas capacidades físicas estão muito além de qualquer um dos heróis da classe S. A velocidade desse herói é tão ridícula que ele consegue ser mais rápido que o Flash. E o Flash, como vocês já sabem, ele possui nada menos que a velocidade da luz. Por conta do Blast ser muito mais veloz que o Flash, isso torna o herói classe S Rank 1 um personagem que possui uma velocidade Faster Than Light, ou FTL, o que significa que o Blast é mais rápido que a luz. Já sua força física é tão absurda que esse personagem conseguia pegar os cubos do God facilmente, e ainda ficava equilibrando com a ponta do seu dedo. Outro feito de força física desse herói foi ele ter conseguido lutar contra a Centopeia Anciã, um monstro que nem mesmo o Silverfang, o Mestre Bomb e o Genos lutando juntos não foram capazes de derrotá-lo. E também o Blast conseguiu causar danos no Garou Cósmico, um personagem que era muito mais poderoso que a Centopeia Eremita, Platinum Sperm, o rei dos monstros Orochi e o próprio líder dos ladrões da matéria escura, o Lord Boros. Mesmo que os danos que o Blast causou no Garou Cósmico não fossem poderosos o bastante para derrotá-lo, isso nos mostra que o Blast é no mínimo várias vezes mais forte que o Darkshine. A resistência e durabilidade desse herói é tão grande que o Blast é capaz de resistir à radiação. Antes dos acontecimentos de One Punch Man, Blast acabou salvando a Tatsumaki, quando ela ainda era uma criança, e o mesmo encorajou a garota para usar seu poder psíquico a fim de proteger sua irmã. E o Blast vai dar o seguinte conselho para Tatsumaki: quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. Após a vitória dos heróis contra a Associação de Monstros, estava ocorrendo uma reunião com alguns heróis da classe S. Alguns desses heróis mencionam sobre God. Segundo o personagem City, nos últimos 20 anos, Blast e seu parceiro e um grupo de colaboradores estavam procurando cubos misteriosos, que pudessem transformar humanos em seres misteriosos. Após analisarem esses cubos, eles descobriram que o objeto servia para se comunicar com um ser chamado God. Porém, há 2 anos atrás, enquanto o Blast lutava contra a Centopeia Anciã, esse herói acabou vendo o ser que ele tanto procurou diante dos seus olhos. God veio oferecido mais poder para o Blast. Contudo, assim como Saitama e o Flash, Blast também recusou a transação de poder. Mesmo que o Blast tenha feito poucas aparições no mangá, o pouco que sabemos desse personagem é que ele e seus companheiros estão enfrentando o God. Por causa disso, esse herói não pode ficar atuando frequentemente como herói. Blast só irá aparecer na Terra se surgir algum monstro de nível de ameaça a Deus, ou se a Terra realmente estiver ocorrendo um perigo inimaginável. Possivelmente, o Blast poderá aparecer no dia que a profecia estiver prestes a acontecer.